Graça e paz, amados. Louvado seja o nome do Senhor, que mais uma vez estamos aqui para aprender com o nosso Deus, que é o nosso mestre por excelência. Vamos neste dia meditar na palavra do Senhor e aprender aquilo que o Senhor tem para os nossos corações. Amém? Quero que você acompanhe comigo aí, se você tiver uma Bíblia, no livro de Neemias, capítulo 1. Vamos estar lendo alguns versículos e aí estaremos falando aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Neemias, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 5, e depois estaremos lendo o versículo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor. Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, ou no mês de dezembro, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram do cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Vejamos o versículo 11. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem, ou seja, do rei. Oremos ao Senhor. Pai, te damos graças, Senhor, porque tu és bom, porque tu és fiel, porque tu és maravilhoso, Senhor, e tu és benigno. Deus, fala aos nossos corações neste momento aquilo que tu desejas, Senhor, que nós possamos aprender contigo, em nome de Jesus. Amém. Amados, essa história de Neemias é uma história bem forte, que fala profundamente aos nossos corações. E hoje nós queremos meditar sobre os muros. Quando Neemias foi reconstruir os muros de Jerusalém, ele passou por muitas lutas, por muitos contratempos, por muitas dificuldades para que ele pudesse reconstruir os muros. Por quê? Porque antigamente as cidades eram fortalecidas através de muros. A proteção das cidades eram os seus grandes muros. Lembram dos muros de Jericó? Os muros de Jericó eram tão largos, tão fortes e tão espessos que era possível passar por cima dele um carro pelo outro, segundo diz a história. Então, os muros eram muito fortes, por isso que Jericó era tão orgulhosa dos seus muros, do seu povo, do seu potencial, porque ninguém era capaz de entrar ali e destruir a cidade ou prejudicar o povo, porque os muros eram muito fortes. Somente Deus, através da oração, da obediência, da perseverança e do grito de Josué juntamente com o povo, foi capaz de derrubar os muros. Então, tomando como exemplo essa cidade, nós podemos entender por que os muros das cidades eram tão fortes naquela época. E do lado de dentro dos muros, eles tinham fortalezas, tinham compartimentos muito bem protegidos e fechados, para que quando o inimigo conseguisse adentrar os muros, ele não conseguiria adentrar as fortalezas. Então, os muros eram a proteção das cidades antigas. E quando Israel abandonava o seu Deus e era vencido pelos seus inimigos por causa da desobediência, os muros de Jerusalém eram o primeiro alvo dos inimigos. Eles derrubavam os muros
invadiam a cidade e atacavam tudo que tinha lá dentro, levavam tudo que tinha de valor e ainda levavam como prisioneiros os filhos de Israel. Portanto, irmãos, nós queremos hoje entender que precisamos construir muros fortes na nossa vida espiritual, em volta de nós, espiritualmente falando. Precisamos aprender a construir muros que ninguém possa derrubar. Nós vemos naquela passagem de Mateus capítulo 7, versículo 24, a história dos dois homens, um que construiu a sua casa na areia e as chuvas vieram e derrubaram, e o outro que construiu a sua casa sobre a rocha. E nada, e nem ninguém podia derrubar aquela casa. Por quê? Porque a casa foi construída de forma forte, com material de excelente qualidade e ninguém poderia rompê-los. Assim, nós queremos que os nossos muros sejam edificados. Os nossos muros sejam tão fortes, que nós possamos estar seguros dentro deles, sabendo que vem luta, vem tempestade, vem tribulação, vem perseguição, vem mensagem negativa, vem tudo contra nós, mas nós não seremos vencidos, porque nós somos mais do que vencedores, porque a nossa vida está edificada em Cristo. Glória a Deus. Então, nós conseguimos captar nessa palavra da história de Neemias 6 tipos de material de construção espiritual que Neemias colocou nos muros de Jerusalém quando foi reconstruir. Quem já leu o livro sabe o quanto Neemias sofreu para tomar a posse de reconstruir os muros, mas ele venceu todas as dificuldades. Então, ele usa aqui 6 ingredientes que eu quero que nós possamos aprender neste momento. Aprender que as nossas construções, para que elas tenham vida longa, para que elas tenham durabilidade, precisam ser feitas com material de excelente qualidade. E o primeiro material de construção que Neemias usa aqui, conforme a nossa dedução, é a oração com perseverança. Neemias orou e perseverou. O que é isso? Orar e perseverar. Enquanto você ora, você confia que vai acontecer e espera o tempo de acontecer. Isso é oração com perseverança. E foi isso que aconteceu com Neemias. Saiba parar para falar com Deus e saiba também esperar e ouvir a resposta que Ele tem para você. Muitas vezes nós oramos e nos levantamos da oração e vamos embora e diz, eu oro e não acontece nada, eu oro e Deus não responde, porque muitas vezes nós queremos as nossas respostas em cima da nossa vontade, em cima da nossa pressa, da nossa ansiedade de querer ver as coisas acontecerem. E Deus não age assim. Deus não age em nosso favor do jeito que nós queremos e nem em cima da nossa ansiedade e falta de confiança. Porque a ansiedade é falta de confiança. Pastora, você nunca ficou ansiosa? Eu fiquei, de vez em quando eu fico. Mas eu fico perseverando e dizendo, Senhor, eu não quero isso para mim. Eu quero confiar no Senhor e esperar o tempo do Senhor. Então, Neemias, ele orou e esperou o tempo do Senhor. Capítulo 1, versículo 4, fala sobre isso, quando diz assim, quando ouvi essas más notícias que estavam acontecendo lá, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, chorando e orando ao Deus dos céus. Então, Neemias passou dias, não sabemos se foi 5, ou 6, ou 10, ou 15, não sabemos. Mas ele passou vários dias orando, perseverando. A minha versão aqui diz me lamentando. Mas lamentando aqui não é uma palavra que caiba para a gente entender como murmuração. Não. Neemias estava muito triste e lamentando o que havia acontecido à sua cidade, Jerusalém. Então, diante do Senhor, ele lamentava e pedia perdão pelos pecados do povo e também dele.
Então ele esperou o tempo necessário para que Deus pudesse dar a resposta daquilo que ele estava esperando. Aí você pode dizer, pastor, e se Deus não responder? Se Deus não responder do seu jeito e você tiver que tomar uma atitude, você toma a atitude, confiando que Deus está contigo para te ajudar a superar as consequências da atitude que você tomou. Precisamos acreditar assim. Também alguns dias para nós muitas vezes pode parecer muito tempo. Alguns dias pode parecer muito tempo. Às vezes nós oramos hoje e queremos que aconteça amanhã. Por quê? Porque eu preciso para amanhã. Você sabe o que você precisa dentro da sua limitação. Mas quem realmente sabe o que você precisa é somente Deus. Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que é melhor para você, Ele sabe o que vai acontecer contigo no futuro e você não sabe, somente Ele sabe. Então, ainda que o tempo para mim pareça ser muito tempo, não se preocupe, porque o tempo é do Senhor. Ele administra o tempo e administra a resposta da tua oração e sabe o tempo certo de fazer qualquer coisa. Portanto, não tem outra palavra, a única palavra é espere. Espere no Senhor. Quando nós esperamos com ansiedade, nós sofremos, nós nos trememos, nós ficamos agoniados. Mas espere sem ansiedade. Começa a louvar o Senhor. Começa a descansar no Senhor. Dizendo, Senhor, eu confio que ainda que eu não veja as coisas do jeito que eu quero ver, eu sei que o Senhor está vendo do jeito que é melhor para mim. Então precisamos aprender a orar e perseverar esperando a resposta do Senhor. A oração de Neemias é uma oração de culpado e também de humilhado e não de orgulhoso. Pode ver que Neemias, quando ele ora, ele era um dos fiéis de Israel. Ele era um dos que foi ricamente abençoado pelo Senhor. Mas ele orava dizendo, Senhor, perdoa os pecados do teu povo. Nós somos o teu povo. Então, Neemias não tinha com ele orgulho e nem aquela síndrome negativa de jogar sempre a culpa para o meu irmão. Jogar sempre a culpa para o outro. Eu sou bom e o outro é mau. Eu sou inocente e o outro é pecador. Não, Neemias se colocou no mesmo grupo daqueles que pecaram. E ele orava constantemente, Senhor, perdoa os nossos pecados. Nós somos o teu povo, Israel. Então, quando você for orar, esqueça o ego. Esqueça o seu orgulho. Deixa de lado. Se coloca diante do Senhor como alguém que está precisando do socorro dele. O segundo material de construção que Neemias usa é a prudência. Prudência é uma palavra tão forte e tão abrangente que ela me impacta. Prudência. A pessoa prudente, ela sabe o que fazer, ela aprende quando fazer, ela aprende a se calar, ela aprende a falar, ela aprende a pensar da maneira correta. A prudência, ela é muito essencial na vida do ser humano e puxando para o nosso lado na vida do cristão. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui é relacionada à prudência. Aproveite cada oportunidade para promover o reino de Deus. A pessoa que é imprudente, ela perde as oportunidades, ela joga as chances que Deus dá a ela fora. Ela não se importa com a consequência daquilo que ela faz algumas vezes. Então nós precisamos aprender a aproveitar cada oportunidade, assim como fez Neemias. Neemias chorou, orou, lamentou, colocou a cara no pó, se humilhou diante de Deus. E depois, quando ele se levantou, Deus apresentou a ele a oportunidade, a direção para tomar a decisão correta. Capítulo 2, versículo 4 e 5 diz assim: o rei me disse, o que você gostaria de pedir, Neemias?
Então orei ao Deus do céu. A oração de Neemias foi relâmpago, viu? A oração longa ele já tinha feito, agora ele fez uma oração relâmpago. E respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então essa foi a palavra de Neemias diante da pergunta do rei. O rei viu que Neemias estava triste e disse: Neemias, o que houve com você? Eu nunca te vi tão triste aqui como copeiro para me servir. O que aconteceu? E Neemias imediatamente, eu acho que ele deve ter se virado rapidinho e dito: Senhor, me dá as palavras certas. E aí ele se dirige ao rei. E ele poderia ter dito: ah, Senhor, é porque eu estou muito triste. Ah, Senhor, é porque meus irmãos estão passando fome. Ah, Senhor, é porque meus irmãos estão em tremenda miséria. Ah, Senhor... Não, ele foi direto ao assunto. Aproveitou a primeira oportunidade que recebeu e disse o que tinha que ser dito. Aproveitou a primeira oportunidade para promover o reino de Deus. Hoje, para promover o reino de Deus, nós não temos grande necessidade de construção física, né? Nós vamos anunciando, vamos testemunhando, vamos mostrando Jesus para as pessoas e o reino de Deus vai sendo promovido. Mas naquela época, Jerusalém era o ponto principal do reino de Deus, vamos dizer assim. Era o ponto onde o povo de Deus se reunia para que pudesse ali adorar ao Senhor. E como aquele lugar estava destruído, Neemias precisava urgentemente de ajuda para reconstruir os muros de Jerusalém. Então ele falou para o rei aquilo que ele estava necessitando. Neemias tinha reserva de oração, então ele apenas fez uma oração relâmpago. Uma prece muito rápida. Precisamos ter reserva de oração. O que é reserva de oração? É você orar quando tudo está numa maravilha e orar do mesmo jeito quando tudo está muito complicado. Quando tudo está escuro. Quando tudo está como um céu nublado. Porque muitas vezes, irmãos, nós passamos por isso. Você passa, eu passo. Estamos passando agora por um tempo nublado, um tempo difícil, um tempo onde a gente olha para os lados e não vê muito com o que contar. Somente quando a gente olha para cima, a gente sabe que pode ter paz, apesar da tempestade. Então, ele tinha reserva de oração, porque em todos os momentos ele estava buscando ao Senhor. Assim como Daniel, lembra da história de Daniel? Quando os inimigos, vamos dizer assim, né, de Daniel foram procurar uma oportunidade para entregá-lo, o rei, Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel, para que orar tanto? Você não precisa orar tanto, está tudo bem, está tudo calmo, está tudo tranquilo. Você não precisa orar 3 vezes ao dia, você só precisa orar uma vez. É isso que muitas vezes o diabo diz para nós. Você não precisa orar tanto. Ore um pouquinho, está tudo bem. Mas Daniel não. Todos os dias, que chovesse, que fizesse sol, que estivesse bom, que estivesse ruim, que estivesse fácil, que estivesse difícil, Daniel orava 3 vezes ao dia. Aí quando chegou o momento dos leões avançarem para pegar Daniel, foi o que aconteceu. O depósito de oração de Daniel estava cheio. Assim foi Neemias. O depósito de oração de Neemias estava repleto. Precisamos ter reserva de oração. Muitas vezes, quando está tudo bonança, nós esquecemos um pouco de orar. A gente se alegra tanto, se diverte tanto que esquece de buscar ao Senhor. Conselho de hoje, não esqueça de buscar ao Senhor. Não esqueça de orar em todo o tempo, para quando chegar a hora da adversidade, você ter reserva. Porque na hora da adversidade, a gente não consegue orar muitas vezes. A gente só consegue chorar, a gente só consegue sentar e
e não dizer nada e só chorar e chorar e chorar, aí a sua reserva de oração está guardada. E Deus vai usar a tua reserva para te dar a vitória sobre a tua luta. Neemias tinha reserva de oração. Mesmo com medo, Neemias não se acovardou. Ele abriu seu coração para o rei, confiando no rei, não, confiando em Deus. Neemias conversou com o rei, contou toda a sua história, toda a luta que ele estava passando, confiando no Deus Todo-Poderoso. Nunca conte com as pessoas acreditando que elas vão te dar a resposta, porque quem vai te dar a resposta é Deus. Ele usa quem Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer, para dar a resposta que você precisa. Então ele conversou com o rei, confiando em Deus, porque é Deus quem nos guarda, é Deus quem nos socorre, é Deus quem nos ajuda, é Deus que usa, seja lá quem for, até o teu inimigo, para trazer para ti a resposta que tu está precisando. Louvado seja o Senhor. E o terceiro material de construção que Neemias usa é a vigilância. Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, ruge como um leão ao derredor de vocês, buscando a quem possa tragar. Por isso precisamos da vigilância. Ela é um ingrediente indispensável na nossa construção. Eu lembro quando aqueles 300 de Gideão, 300 foi o que restou, né? Quando Deus disse assim, manda o povo beber. Manda todo mundo para o rio para beber. E fique observando. Aqueles que bebem vigiando são os que servem. Os que bebem sem vigiar não servem. Então aqueles que se dobravam com todo o seu corpo para a água e bebiam sem se importar com o que vinha atrás, Deus disse assim, esse não serve, manda voltar. E aí Gideão mandou voltar e sobraram apenas 300. Seja vigilante, presta atenção. Atrás de você pode vir algo que você desconhece. E você precisa estar vigilante para saber o que fazer na hora da dificuldade. Então, a vigilância nos faz aprender o quê? Nos faz aprender quando nós podemos falar, o que nós devemos falar e a hora que nós devemos ficar calados. Isso também é prudência, vigilância, atenção na tua vida, no dia a dia. Seja vigilante, seja sóbrio, aprenda que nem tudo que você ouve, você pode simplesmente dar a resposta que lhe vem à boca, porque essa resposta ela tem 99% de chance de ser uma resposta errada. Quando você pensa, repensa, analisa, você descobre se é a hora de falar ou é a hora de ficar calado. Foi isso que fez Neemias. Ou se é aquilo que você deve falar, ou se você deve substituir as suas palavras que está na sua mente por outras que Deus vai te dar de acordo com o tempo que você vigia e ora, pedindo a resposta ao Senhor. Então, isso é vigilância. Capítulo 2 e versículo 12 fala sobre isso. Diz assim, no versículo de número 12. Saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração. Contado a ninguém. Cuide bem dos projetos que Deus lhe confiou. Guarde-os no seu coração. Não saia contando para todo mundo aquilo que Deus te confiou. Não saia confiando em qualquer pessoa que você encontra na rua. Vocês já devem ter encontrado na vida de vocês alguém como eu já encontrei. Cheguei no ponto de ônibus e tinha um rapaz, cedinho, acho que era 5 horas da manhã, e tinha um rapaz muito aflito, andando de um lado para o outro, e
E eu fiquei calada, fiquei na minha. Ele chegou perto de mim e disse, eu tô arrasado. Foi outra palavra mais feia, mas eu vou usar essa. Eu tô arrasado. Aí eu olhei assim para ele e o que foi que houve? E ele começou a contar, contou toda a vida dele daquele período atual. Que tinha brigado com a esposa, que ela tinha ido embora, que ela não queria mais ele, que ele tinha sido um covarde. Um monte de coisa. Não faça isso. Nunca faça isso. Nunca saia contando nem a sua vida, nem os projetos que Deus coloca no teu coração para qualquer pessoa que você encontra. Sabe por quê? Porque muitas vezes o inimigo usa as nossas próprias palavras para nos arruinar. Quando nós abrimos a nossa boca e falamos, o inimigo está ouvindo, porque ele está ao derredor. Ele pode usar aquelas palavras e fazer delas uma arma contra você. Enquanto você está trabalhando no projeto que Deus colocou na tua vida, o inimigo está do lado de fora, trabalhando ao contrário. Preste atenção. Cuide bem dos projetos que Deus coloca no seu coração. Só divida com alguém aquilo que Deus te coloca no coração, alguém que seja de plena confiança, com o qual você possa contar. Cuidado. Os segredos do Senhor são para aqueles que o buscam, que o amam. Presta atenção nos segredos do Senhor na tua vida. Não saia contando para qualquer um, porque ele pode trabalhar contra você. O inimigo pode te arruinar através das tuas próprias palavras. Provérbios capítulo 18, versículo 21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua. E quando nós semeamos palavras ruins, nós vamos comer os frutos delas. É isso que nos diz a palavra. Quarto material de construção que Neemias usa: coragem. Coragem. Ah, mas eu sou muito medroso ou muito medrosa, como é que eu vou ter coragem? Medroso, vamos dizer assim, muita gente é. Mas todo mundo tem medo. Essa é a verdade. Quem diz eu não tenho medo de nada, está camuflando alguma coisa. Todo mundo tem medo. Mas se não existisse o medo, não precisaria existir a coragem. Quando nós temos medo de alguma coisa, é normal. O que não é normal é a gente se deixar vencer pelo medo. Não deixa o medo te vencer. Enfrenta o medo com a coragem. Muitas pessoas que enfrentam o medo com a coragem, elas vão à frente, elas vão longe, elas conseguem aquilo que elas buscam. E muitas pessoas que deixam o medo vencer a coragem, nunca saem do lugar. Nunca muda de posição. Nunca acha, digamos assim, o seu espaço favorável nesta vida. Tenha coragem, tenha ânimo, e que o seu ânimo seja contagiante. Capítulo 2, versículo 18 diz assim: também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. E eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização deste bom projeto. A coragem e o ânimo de Neemias despertou a coragem e o ânimo dos desanimados. Eles se levantaram e disseram: sim, vamos arregaçar a manga e vamos reconstruir os muros de Jerusalém. As suas palavras precisam ser positivas, as suas palavras precisam ser contagiantes. O ânimo que você tem que passar para outras pessoas. Se um líder chega diante do seu grupo e passa uma mensagem desanimada, todo o grupo imediatamente desanima. Ou, vamos dizer quase todos, porque às vezes tem aquele que diz: não, eu sou contrário, igual Josué e Caleb, né, diante da ida para ver a terra de Canaã. 10 ficaram negativos e 2 ficaram positivos. Então, alguma pessoa no grupo pode se levantar, mas a maioria desanima junto com o líder. Então você precisa ter ânimo. Você precisa passar ânimo para aqueles que esperam por você.
aqueles que esperam algo positivo de você, você precisa passar ânimo para eles, passar coragem, passar palavras positivas, mostrar para eles que você tem coragem. A partir daí você vai conseguir ao seu lado um grupo de pessoas corajosas para avançarem junto com você. Aí você diz, pastora, mas eu não sou líder de nada. É claro que você é. Você é líder. Se você não é líder de um ministério na igreja, se você não é líder de uma igreja, se você não é líder de uma classe, se você não é líder de uma família ainda, você é líder de você mesmo. Você precisa se liderar. Quando a gente aprende a se liderar, a cuidar de nós mesmos, fica muito mais fácil nós assumirmos outras lideranças depois da gente. Então seja animado, seja animoso, como diz sobre Davi, lá em 1 Samuel. Seja encorajado, passe positivismo para aqueles que estão esperando por você. Nunca perca o seu ânimo. Ânimo é coisa séria. Porque se o diabo encontrar o seu ânimo, ele vai usar contra você mesmo. Se você era animado, corajoso, empolgado e de repente você murchou, o diabo vai olhar para você e dizer, você não era tão animado, e você não era tão corajoso, e você não era tão forte, e você não dizia que Deus estava com você, cadê o teu Deus? Ele vai jogar na sua cara, usando o seu próprio desânimo para te desanimar mais ainda. Então, nunca perca o seu ânimo. Quando você estiver perdendo o ânimo, corra para os pés do Senhor. Quando eu percebo que eu estou perdendo o ânimo, eu vou para os pés do Senhor. E eu só saio de lá quando eu estou reanimada, reencorajada. Quantas vezes na vida a gente vai dormir, né? Eu digo assim, mais pais e mães, diz, eu não tenho mais força, eu não tenho mais coragem, acabou. E você vai para os pés do Senhor, e você ora, e você busca, e você chora, e você conta. Quando você se levanta no outro dia de manhã, você está renovado. Você está reabilitado a continuar fazendo aquilo que Deus colocou no teu coração. Número 5, confiança. Não pare para dar ouvido às mensagens negativas do inimigo, porque ele só chega para te passar mensagem que te joga para baixo, que te faz não acreditar, que te faz não querer, que te faz achar que terminou, porque a intenção dele é te amedrontar. Ele ruge como um leão buscando a quem possa tragar, mas ele não é leão, ele não é forte, ele é inflado. Forte é o nosso Deus Todo-Poderoso, porque todo o poder foi dado a ele nos céus e na terra. O inimigo é inflado. Quando a força do Senhor está na tua vida, você consegue fazer o diabo murchar. Você consegue fazer com que ele simplesmente fuja. Né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Porque se a força do Senhor está em nós, nós somos mais do que vencedores. E, por último, agilidade. Precisamos ser ágeis. O que é ser ágil? É ir à luta. É procurar onde é que está aquilo que pode ser usado em meu favor. É estar de olhos atentos, olhando, vigiando em volta para aquilo que Deus tem para nos dar. Não desça para perder tempo com o inimigo. Capítulo 6, versículo 3 e 9 de Neemias diz que os inimigos disseram, ei, desce aí que nós queremos conversar contigo. Neemias mandou um recado para eles dizendo assim, eu estou fazendo uma grande obra e não tenho tempo para descer e perder tempo com vocês. Não desça, simplesmente suba com o Senhor. Suba, se fortaleça. Então Neemias disse, eu não posso descer, eu não vou descer, eu não tenho tempo a perder, eu estou fazendo uma grande obra, você também está fazendo uma grande obra e não deve descer para conversar e perder tempo com o seu inimigo.
O inimigo é desocupado, mas nós não somos desocupados. Nós estamos envolvidos numa obra, e esta obra é a obra de Deus. Os fortes muros construídos em sua volta, com material de excelente qualidade, é o que torna o inimigo impotente para te atingir, para te atacar. Ele pode parecer forte do jeito que ele parecer. Se o Senhor estiver contigo, você é mais forte do que ele. Você pode mais do que ele. Você tem como vencê-lo. E em 1 Coríntios, para encerrar, capítulo 15, versículo 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15, 58. A sua obra não é vã no Senhor. Acredite, seja forte, seja confiante e vá em frente, porque Deus está contigo. Deus vos abençoe em nome de Jesus e que o Senhor possa falar ao seu coração através dessa palavra. Lembrando, irmãos, que nós adoramos ao Senhor com as nossas contribuições, com os nossos dízimos, as nossas ofertas, vão servir para a obra do Senhor aqui na terra. Então, que você possa contribuir conforme Deus colocar no seu coração. Lembre-se, Deus ama aquele que dá com alegria. Aquele que dá sem alegria é meio complicado. Então, Deus ama o que dá com alegria. Contribua conforme Deus propôs no seu coração, para a glória do nome do Senhor. E o código vai estar aí na sua frente, na sua tela, para que você possa ofertar, dizimar ao Senhor, dar oferta especial, oferta alçada, aquilo que Deus colocar no seu coração. Lembre-se, quem dá muito, recebe muito. Quem dá pouco, recebe pouco. E estamos dando para a obra do Senhor, para a honra e a glória do nome dEle. Amém.